E as redes sociais especulam que Rafael Veiga pode pintar no Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola coloca um ponto final nessa especulação e fala também as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para descartar uma especulação maluca que surgiu nas redes sociais nas últimas horas, dando conta de que Rafael Veiga poderia ser novidade no Flamengo na metade do ano, que o rubro-negro busca mais um meio atacante que possa jogar ao lado do Arrascaeta ou eventualmente até substituir o uruguaio. Isso é verdade, confere. Vários nomes têm sido especulados, inclusive recentemente. O Andreas Pereira é um alvo, sim. Jogador do Fulham, cujo contrato se encerra em junho de 2026, ele já deixou bem claro que não vai renovar seu contrato com o clube inglês para tentar retornar o mais breve possível ao Flamengo. Mas, a partir daí, outras possibilidades e nomes têm surgido. Matheus Pereira foi uma alternativa debatida entre Cruzeiro e Flamengo no início dessa temporada, mas quando o Cruzeiro condicionou a saída do Matheus Pereira à chegada do Luiz Araújo, o Flamengo descartou o negócio. Falaram mais recentemente em Raul Lazer, meio atacante argentino contratado por 11 milhões de euros pelo Santos. O Flamengo nega qualquer negociação pelo Raul Lazer. Em relação ao Rafael Veiga, na manhã dessa terça-feira entrei em contato com um dirigente rubro-negro importante do departamento de futebol e questionei a respeito de de Rafael Veiga. E a resposta foi de que não há nenhum contato, sondagem ou interesse do Flamengo. Essa pessoa ainda deu a entender que ainda que o Flamengo quisesse, a chance de o Palmeiras fazer negócio justamente com um grande rival era praticamente zero. Como tem sido de praxe, Palmeiras e Flamengo se tornaram os grandes concorrentes a títulos no futebol brasileiro e têm evitado fazer negócios entre si. Só para completar, importante lembrar que o André Cury, representante do Veiga, admitiu recentemente um acordo com a presidente Leila para que ele seja vendido na metade do ano. Mas esse acordo, que é verbal, prevê a saída do Veiga para o exterior e não para outro clube de futebol no Brasil. Veiga, que está avaliado em 16 milhões de euros e soma na atual temporada 15 jogos, 2 gols e 6 assistências. Só para completar o noticiário do Palmeiras, Abel Ferreira pediu desculpas à torcida do Palmeiras depois de criticá-la. No domingo, com um empate em 0-0 diante do Botafogo, o Abel citou torcedores do Botafogo que gritavam "é campeão" e disse que os torcedores do Palmeiras não tinham esse hábito. Ele percebeu que a repercussão foi extremamente negativa entre torcedores alviverdes e disse o seguinte, abre aspas, tive uma fala que não faz jus a tudo que essa torcida já fez e representa para mim. Vocês são parte fundamental da minha história e não ficaria de bem comigo mesmo se não viesse corrigir o que eu disse. Lamento profundamente as minhas palavras na coletiva de domingo. Sou e serei sempre grato, fecha aspas. A saideira sobre o Palmeiras, Paulinho participou de parte do treino com bola no Verdão e acelerou o seu processo de retorno. Não dá para imaginá-lo tão cedo, mas até o fim do mês a tendência é que o Paulinho estreie com a camisa alviverde. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal. Os reforços do Palmeiras são tudo Kinder Ovo. Caros para pouco chocolate. Gostei dessa definição. Vou usar no tempo técnico hoje à noite. Se eu lembrar do teu nome, Anderson José da Silva, prometo fazer a referência. Mas foram 440 milhões de reais investidos para caras que até aqui não têm dado conta do recado. Você tem razão. Preciso te falar agora sobre as maiores fornecedoras de material esportivo em atividade no Brasil. Você tem alguma ideia de qual marca está mais presente entre os 20 clubes da Série A? Acertou quem citou Adidas e Umbro. Cada uma delas tem 4 clubes na primeira divisão. A Adidas tem parceria com Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Inter. Já a Umbro conta com Fluminense, Grêmio, Santos e Sport. Na sequência aparece a Puma com 3 clubes, Palmeiras, Bahia e Red Bull Bragantino. A Puma que só tinha o Palmeiras e acabou de se associar ao Bahia e ao Red Bull. A Volt conta com Fortaleza e Vitória. O Vozão é a fornecedora de material esportivo do Ceará, a 1913 do Juventude. Nos casos de Ceará e Juventude são marcas próprias. A Reebok faz os uniformes do Botafogo, a Capa faz os uniformes do Vasco, enquanto a New Balance produz os materiais do São Paulo. Tem ainda a Atleta, que cuida do Mirassol, e a Nike, que nesse momento conta apenas com o Corinthians, mas já fechou acordos com Vasco e Atlético Mineiro e também negocia para ser a fornecedora de material esportivo do Grêmio, Vasco e Galo para 2026. A ideia em relação ao Grêmio é o mesmo período. Bora falar agora sobre um assunto que ganhou os noticiários durante a semana passada.
existe a influência e interferência de empresários na convocação e escalação de atletas na seleção brasileira. O craque Neto, no programa Os Donos da Bola, levantou o perfil dos atletas que foram convocados na última data FIFA. Dos 23 jogadores chamados, 9 eram representados por Juliano Bertolucci, contra 3 do Carlos Leite, 2 do Fred Pena, 2 do André Cury e o restante dos empresários com um jogador cada. Chama atenção a presença de 9 atletas do Bertolucci, são eles o Savinho, João Pedro, Marquinhos, Wanderson, Matheus Cunha, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Arana e Murilo. Importante destacar que alguns desses atletas Bertolucci tem parceria, e o Bertolucci se tornou já há bastante tempo não só o maior empresário do Brasil, mas um dos maiores do mundo. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o Bertolucci tem influência em praticamente todos os times do Brasil, até porque são vários os clubes que devem a ele. Se a gente contabilizar as dívidas dos clubes, dá para dizer que os clubes devem mais de 500 milhões de reais ao empresário. E nessa conta estão, por exemplo, Corinthians, São Paulo, entre outros grandes. Mas imaginar que possa haver interferência em escalações e convocações de empresários na CBF me parece algo muito distante. Eu vou explicar o porquê. A CBF tem um faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. E não há por que haver qualquer tipo de troca. Se os clubes são mais permissivos, até porque devem bastante dinheiro para os empresários, a relação da CBF me parece mais distante. Posso estar sendo ingênuo, mas queria saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Sobre todos esses jogadores, os 9 convocados pelo Bertolucci, gosto da grande maioria e entendo que a fase desses caras jogando no exterior justifica a presença deles. De todos esses, aquele que joga menos atualmente é o Guilherme Arana, que já há bastante tempo no Galo não consegue ser tão decisivo quanto em outros tempos. Bora falar agora sobre o protesto da torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, direto e reto a Abel Ferreira. Vale a lembrança que depois do empate em 0-0 do Verdão com o Botafogo, o Abel criticou até os torcedores do Palmeiras. Tudo porque ouviu-se no Allianz Parque torcedores do Botafogo lembrando que o time é atual campeão brasileiro, e o Abel Ferreira fez uma alusão aos torcedores do Palmeiras que esqueceram todas as conquistas alviverdes. A torcida Mancha Verde escreveu o seguinte para o Abel, abre aspas: quando você chegou ao Palmeiras, era apenas mais um treinador buscando espaço. Construiu uma história e conquistou títulos. Por isso, o reconhecimento existe. Mas, lembre-se, nem o maior treinador da nossa história é maior do que a nossa história. A torcida prossegue: Palmeiras não começou com você. Já éramos os maiores campeões do Brasil antes da sua chegada. Seu papel é claro: treinar o time, recuperar o vestiário e trazer de volta a mentalidade vencedora. Que outra parte importante desse trecho, desse texto. A torcida não precisa de lições sobre como torcer. A arquibancada sabe quando apoiar e quando cobrar. Então, concentre-se no que realmente importa. Seu descontrole no banco reflete no campo. Tenha postura, cobre quem precisa e pare de proteger Leila e Barros. Futebol se vence com estratégia, não apenas jogando tudo no talento do Estevão, texto muito forte e tocando em várias feridas importantes. Para completar, a Mancha ainda escreveu para o Abel, abre aspas: você já assinou um pré-contrato e voltou atrás, prejudicando o clube financeiramente. Se não está feliz, peça para sair. Afinal, ciclos não se encerram? Interrogação. Lembrando que trabalha no Brasil ganhando salário europeu, não está fazendo favor. Só para arrematar, contei para vocês no sábado, de forma exclusiva, que o Palmeiras ajudou o Abel no pagamento de cerca de 5 milhões de euros ao Al Sadd, em ação que tramitava na FIFA e que poderia resultar numa baita condenação ao treinador português. Só para fechar de vez, importante lembrar que o Abel é, de longe, o treinador mais bem pago da história do futebol na América do Sul, e que Marcos, ex-goleiro do Palmeiras e ídolo do torcedor, afirmou em suas redes sociais que vê o Abel Ferreira criando uma situação para que ele saia do Palmeiras. Sabe quando você está forçando a barra, que você não quer mais ficar? Essa é a avaliação do Marcos. E você, o que pensa
sobre Abel Ferreira e suas últimas colocações, já use o espaço para comentário e registre sua opinião, beleza? Família, ficamos aqui com o giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Deixa aqui seu like, se inscreva nesse canal, ativa também o sininho de notificação, é muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, não sei o que mais, até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos que vamos.